amores, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma semana, tá? Eu desejo para você, para tua família, que você tenha uma semana muito bonita, uma semana abençoada, uma semana cheia de coisas boas, tá bom? Que vocês sejam muito abençoados durante essa semana, certo? Vamos começar mais uma aula de português, tá? E nós vamos começar a apostila nova hoje de português, que a gente não tinha começado antes. Então, vamos começar na unidade 5, página 2 e 3, tá? Acompanhem o estudo com a prof e vamos lá. Histórias que ensinam, isso mesmo, tá? História que ensinam. Então, nós vamos falar novamente sobre fábulas, porque esse estudo fala muito sobre fábulas, tá? E aqui nós temos algumas fábulas, ó, na introdução dessa unidade. Temos a cigarra e a formiga, o leão e o rato do campo e o rato da cidade. E você já leu uma fábula? Eu acho que sim, né? Você conhece alguma dessas fábulas aí da abertura da unidade 5? Tá? Que ensinamentos uma história pode nos proporcionar? Você acha que uma história pode nos proporcionar algum ensinamento? Então vamos lá. Histórias fabulosas. Você já aprendeu algo lendo uma história? Uma história, quando bem contada, pode nos apresentar acontecimentos e também nos trazer ensinamentos. O que você acha que pode acontecer quando nos envolvemos de fato com a história que lemos? Quais são as coisas que acontecem, né? Quando nós nos envolvemos mesmo, quando nós estamos lendo uma história interessante. O texto a seguir é uma fábula. Além de narrar uma história, ele nos traz um ensinamento, então prestem atenção. O rato do campo e o rato da cidade. Essa é a fábula que nós vamos ler. Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele. Tenho muita pena da pobreza em que você vive, disse. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. E lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Foram logo à despensa e estavam muito bem, se empanturrando de comidas fartas e gostosas, quando entrou uma pessoa com 2 gatos que pareceram enormes ao ratinho do campo. Os 2 ratos correram espavoridos para se esconder. Eu vou para o meu campo, disse o rato do campo, quando o perigo passou. Quer dizer, eu vou para o meu campo, disse o rato do campo, quando o perigo passou. Prefiro minhas raízes e ervas na calma, às suas comidas gostosas com todo esse susto. Moral da história: mais vale magro no mato do que gordo na boca do gato. Então agora a gente vai voltar no texto. E nós vamos enumerar os parágrafos, ó. Então aqui, ó, nessa parte aqui, nós temos um parágrafo. Aqui, quando tem o travessão, já tem outro parágrafo. Aqui, outro parágrafo. Então, sempre que tiver, ó, esse espaçozinho aqui, ó, é um parágrafo que começou. Então, aqui nós temos 1, 2, 3 parágrafos. Aqui nós temos mais um, né? O quarto parágrafo, o quinto e o sexto. Então, vocês enumerem aí na apostila de vocês, certo? Então, vamos lá. A moral da história é: mais vale magro no mato do que gordo na boca do gato. Aqui do ladinho, ó, tem o significado das palavras do texto, certo? Tá? Então, muitas fábulas, como a que você acabou de ler, ganharam versões diferentes ao longo do tempo. O texto original é atribuído a um dos mais importantes personagens de todos os tempos, o Êxopo. Quem é Êxopo? Êxopo foi um narrador de história grego, tá? Um escritor a quem se atribuiu a criação de muitas fábulas. Muitas pessoas afirmam que ele apenas era um personagem imaginário a quem os gregos atribuíam a invenção de quase todas as fábulas populares que existiam no século 6 a.C. As fábulas são histórias que geralmente têm animais como personagens e, além disso, elas apresentam uma lição de moral, ou seja, um ensinamento com base nas regras
que orientam os seres humanos. Então, muitas fábulas, como essas aí do rato do campo e o rato da cidade, tá? Elas foram criadas por Êxopo. E depois, conforme o tempo foi passando, elas foram ganhando novas versões. Elas foram sendo modificadas, tá? E as fábulas, elas sempre têm animais imitando os seres humanos. E no final, né, da narrativa, tem sempre algo para nos ensinar, certo? Então, vamos lá, ó. Jogo rápido aqui na página 6, tá? Releia a moral da história. Mais vale magro no mato do que gordo na boca do gato. Então, isso quer dizer assim, ó, que mais vale ele viver numa vida humilde lá na cidade, tá? Ou no campo, do que viver na cidade com muito medo do gato. Então, para essa frase, você vai aqui, ó, ler e procurar, ó, qual é a frase que apresenta, ó, a versão parecida, tá? Que se parece mais com esse aqui, com essa afirmativa aqui, com essa frase aqui, tá? Então, ó, primeiro quadradinho é: quase sempre não é o maior dos nossos inimigos que é o mais perigoso. Mais vale uma vida simples e tranquila do que uma vida luxuosa e sem paz. Dizer o que deve ser feito é uma coisa, fazê-la, entretanto, é outra muito diferente, tá? Número 2. Agora identifique e escreva quais são as características principais dos personagens da fábula. Então, você vai escrever quais são as características principais do rato do campo e quais são do rato da cidade. Como que vive um rato do campo, né, aí na fábula? Como ele era? Pobre, era rico, né? E o rato da cidade, como ele vivia, tá? Então, vocês vão escrever as características de cada rato aí, tá? Aqui, ó, é uma sugestão para vocês pesquisarem as fábulas de Êxopo na versão da escritora Ruth Rocha, tá? Então, ela fez versões das fábulas de Êxopo. Vamos lá? Observe como o termo versão é apresentado no dicionário Roais da língua portuguesa, tá? Então, aqui está escrita a palavra versão. No dicionário Roais, ela tem 4 significados. Então, nós vamos ler os significados. Número 1, tradução de um texto para uma língua estrangeira. Então, a versão ela pode ser a tradução de um texto de uma língua passada para outra língua, tá? Número 2, a palavra versão também pode ser um esclarecimento de algum fato ou um assunto, uma explicação. Número 3, tá? A palavra versão pode ser também cada um dos diferentes modos de contar ou interpretar um assunto ou uma história, tá? Entendeu? Número 4, pode ser também um produto que é apresentado para comercialização com modificações em relação à sua forma anterior. Pode ser um produto que tenha a mesma função, mas que foi mudado, foi modificado a versão dela. Então, na letra A, tá? Nós vamos olhar aqui, ó, tá? Nos significados da palavra versão. Como foi dito anteriormente, muitas fábulas, como a que vimos, foram ganhando versões diferentes ao longo do tempo. Ou seja, tá? Elas foram interpretadas de formas diferentes, tá bom? Qual é o significado do dicionário que pode ser atribuído à palavra versão nesse caso? Então, aqui no caso da fábula, ó, qual desses significados nós podemos aplicar aqui, tá? Então, você vai olhar se é a 1, se é a 2, se é a 3 ou se é a 4. Letra B. Escreva uma frase usando o significado 2 da palavra versão, tá? Esclarecendo algum fato ou assunto, explicação. Então, a versão 2, a palavra, ou o significado 2 da palavra versão quer dizer esclarecimento de algum fato ou um assunto ou uma explicação. É quando alguém vai esclarecer, né, algum fato ou vai dar a explicação de alguma coisa que aconteceu. Então, você vai criar uma frase, tá? Nesse sentido. Entenderam? Vamos lá, então. Continuando aqui na página 7. Aprendendo com as fábulas. Você é uma pessoa persistente? Gosta de continuar tentando até conseguir alcançar o seu objetivo?
ou prefere recuar diante de alguma dificuldade, tá? Vamos ler o próximo texto? Ele nos faz refletir a respeito da persistência. Então, persistência é quando você tenta muitas vezes, quando você não desiste, você persiste em alguma coisa, tá? Então, vamos lá. O texto chama-se A Raposa e as Uvas. Uma raposa morta de fome, depois de um jejum não intencional, quer dizer, ela não queria ficar em jejum, né? Ela estava com muita fome, viu ao passar diante de um pomar, penduradas nas ramas de uma viçosa videira, alguns cachos de exuberantes uvas negras e, o mais importante, maduras. Não pensou duas vezes depois de certificar-se de que o caminho estava livre de intrusos. Resolveu colher seu alimento. Para isso, não poupou esforços e, usando os seus dotes, conhecimentos e artifícios, resolveu pegá-las, mas, embora fora do seu alcance, não desistiu sem antes de tentar de todas as formas. Desolada, cansada, faminta e frustrada, o insucesso da sua empreitada, suspirando, deu de ombros e finalmente se deu por vencida. Então, ela desistiu. Por fim, deu meia volta e foi embora. Afinal, apesar de desapontada com seu fracasso, ainda assim saiu consolando a si mesma e disse: na verdade, olhando agora com mais atenção, percebo que as uvas estavam todas estragadas e não maduras como eu imaginei a princípio. Moral da história 1. Ao não reconhecer ou aceitar os próprios limites, perde o indivíduo a oportunidade de ouro de conseguir corrigir suas falhas. Moral da história 2. Cada limitação não corrigida potencializa nossos pontos fracos e eventuais desvios de caráter. Então, na moral aqui de número 1, quer dizer que quando nós não aceitamos as nossas próprias limitações, nós perdemos a oportunidade de nos corrigir, de corrigir aquilo que a gente pode melhorar, tá? E na número 2, tá? Cada limitação não corrigida, quando a gente não corrige igual a raposa fez, tá? Nós potencializamos os nossos pontos fracos. Então, a gente fala assim, eu não vou conseguir mesmo, então eu nem vou tentar, não é mesmo? Por isso que nós temos que reconhecer as nossas limitações e nós temos que corrigir os nossos pontos fracos, nós temos que ser persistentes, certo? Então, vamos lá, continuando aqui. Então, você vai lá depois, tá? Vai elaborar um glossário, um glossário é o significado aqui de cada palavrinha, tá? São palavras que você retirou do texto, foram retiradas do texto. Você vai pesquisar o significado dos vocabulários lá no dicionário, tá? Só que você vai copiar somente a definição mais adequada lá de acordo com a fábula, certo? Então, você vai olhar lá na fábula, né? Ler o texto, você vai copiar somente uma definição para cada de acordo com a fábula. Continuando, releia a fala da raposa. Então, a raposa falou isso aqui no final. Na verdade, olhando agora com mais atenção, percebo que as uvas estavam todas estragadas e não maduras como imaginei a princípio. As uvas estavam mesmo estragadas? Tá? Será que elas estavam mesmo estragadas? Conversa com as pessoas que estão aí com você, com o papai, com a mamãe, com o seu irmão. Estava estragada? Será que ela pegou e ela não estava se desfazendo só das uvas porque ela não conseguiu pegar? Tá? E agora você vai desenhar, tá? Uma folha avulsa, a cena da fábula que você leu, tá? Se você quiser desenhar no caderno para você não perder o seu desenho, também fica melhor, certo? Terceiro ano. Então, agora a gente vai falar sobre as estruturas das fábulas, tá? A fábula é um gênero textual do qual há a narração de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos que podem ser reais ou imaginários. Geralmente, as fábulas apresentam a estrutura a seguir. Pega lá o seu marcador de texto agora e você vai marcar a estrutura de uma fábula, tá bom? Então, você vai, as palavras que estão em negrito, para você estudar depois, você vai marcar apresentação, conflito, clímax e desfecho.
Marquem aí na sua apostila. Pausem o vídeo e marquem, certo? Então, vamos aqui, ó, saber quais são cada estrutura da fala. A apresentação é a parte que se expõe alguns personagens e algumas circunstâncias da história, como o momento e o lugar em que a ação se desenvolverá. Então, aqui na apresentação da fala, já mostra quem são os personagens e onde é que está acontecendo a narrativa, onde que vai acontecer a ação, tá? Depois é o conflito, que é o momento em que algo acontece, que provoca mudanças, tá? Na parte inicial. Depois tem o clímax, que é o ponto máximo da história, tá? E por último, o desfecho, que é a solução do conflito, que vem antes do final da história, que vem, na verdade, antes da moral da história, certo? Aqui no jogo rápido, nós estamos vendo, ó, complete as frases a seguir de acordo com o que você aprendeu. Então, você vai voltar lá na estrutura das fábulas, ó, tá? Você vai olhar e ler de volta o que quer dizer cada um deles. E aí você vai voltar lá no texto, tá? E você vai completar aqui as frases. O primeiro parágrafo da fábula, a raposa e as uvas, é o quê? É apresentação? É desfecho? É clímax? É o quê? O parágrafo que apresenta o conflito, ó, que é o conflito, que vem depois da apresentação, né? Que muda lá todos os fatos da apresentação. Ele é o primeiro, o segundo, o terceiro? Olha lá no texto e responde aqui. Escreve se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro. No terceiro parágrafo acontece o quê? Acontece o desfecho, a apresentação, acontece o final, o clímax, o que acontece? E o parágrafo, tá? Qual parágrafo? Acontece quando a raposa desiste de pegar as uvas. Opa! Acontece quando a raposa desiste de pegar as uvas, vai embora e sai correndo fazendo pouco das uvas. E sai fazendo pouco das uvas. Aqui é o quê? É a apresentação? É o desfecho? Qual é a parte da estrutura da fábula que acontece aqui quando a raposa vai embora e desiste de pegar as uvas? Tá? Você vai escrever aqui se é clímax, se é desfecho, se é moral da história, tá bom? Aqui nós vamos nos conectar com a história, ó, com o conteúdo de história, tá? Como vimos, relatos tratam Êxopo como um escritor de fábulas e contador de histórias grego que viveu por volta do século 6 a.C., tá? A ele é atribuído uma série de fábulas popularmente conhecidas como fábulas de Êxopo. A existência de Êxopo é motivo de polêmica e acredita-se na possibilidade de que a obra dele seja, na verdade, uma reunião de fábulas populares da Grécia Antiga. Quando se fala em Grécia Antiga, trata-se de um conjunto de cidades que compartilhavam a mesma língua, os mesmos costumes e algumas leis. Entretanto, muitas dessas cidades eram até inimigas entre si, como Atenas e Esparta. Então, ó, conectando aqui o nosso conteúdo de português com história, tá? Muitas pessoas não acreditavam na existência de Êxopo. Então, eles achavam assim que todas essas fábulas, né, eram textos que eles iam reunindo lá na Grécia Antiga, né? Então, antigamente não, muitos acreditavam que ele era só uma personagem, que de fato ele não existiu. As pessoas achavam que ele não existia, né? E depois eles achavam que a obra dele, na verdade, era uma reunião de fábulas populares lá da Grécia Antiga. Então ninguém sabe ao certo de onde surgiu o Êxopo, de qual origem, de que lugar que ele é, tá? E quando se fala em Grécia Antiga, tá? Era um conjunto de cidades que compartilhavam a mesma língua, os mesmos costumes e o mesmo modo de vida, certo? Então, vamos aqui para o momento da ortografia. Vamos falar de separação silábica, tá? Então, vamos ler aqui um trecho da versão, também da Raposa e das Uvas, que foi escrito por Milor Fernandes, tá? Então, é a mesma fábula, só que é uma outra versão que ele escreveu. Então, vamos lá.
De repente a raposa esfomeada e gulosa, fome de 4 dias e gula de todos os tempos, saiu do areal do deserto e caiu na sombra deliciosa do parreiral, que descia por um precipício a perder de vista. Olhou e viu, além de tudo, à altura de um salto, cachos de uvas maravilhosos, uvas grandes, tentadoras. Armou o salto, retesou o corpo, saltou, o focinho passou a 1 palmo das uvas. Então, vejam que ele está escrevendo a mesma fábula, só que ele está usando, uma linguagem diferente, ele usou palavras diferentes para escrever a mesma fábula, mas tem o mesmo contexto, tem a mesma temática, tá? Então, vamos lá. Observo que 5 palavras do texto estão escritas com sílabas separadas em 2 linhas, Por que você acha que isso acontece? Então, vamos voltar lá no texto, Existem palavras, que chegou aqui, né? Foi escrevendo, chegou aqui no final, colocamos o hífen para separar. Por que isso aconteceu, Na palavra gulosa, todos, deserto, tá? Parreiral, palmo. Por que isso aconteceu? Porque as sílabas dessas palavras não couberam na linha? Porque essas sílabas sempre são escritas separadamente? Por quê? Tá? Porque elas não couberam na linha. Então, quando elas não cabem na linha, nós temos que separar. Só que nós não podemos separar de qualquer jeito. Nós temos que separá-las de acordo com a separação de sílaba correta. Então, vamos lá. A sílaba é um conjunto de sons emitidos em uma só vez, tá? Então, vamos ver aqui comigo, eu fiz só um som. Rato, eu emiti 2 sons. Raposa, eu emiti 3 sons. Penduradas, eu emiti 4 sons, tá? Todas as sílabas têm vogal. Prestem atenção aqui, campo, cidade, comida. Usamos hífen, tá? Que é esse tracinho aqui, para separar as sílabas, tá? Parreira, gulosa e sombra. Então, nós usamos esse hífen aqui. Então, quando eu vou separar uma sílaba, né? Porque a linha acabou, eu não posso separar a sílaba de uma forma errada. Eu preciso separar ela da forma que ela é realmente separada. Então, a vogal precisa ficar lá com a consoante direitinho. Se eu fosse separar essa palavra aqui, acabou a linha e eu vou separar ela aqui, se eu parar aqui no par, eu tenho que separar ela desse jeito aqui. Aí lá embaixo continua reira, eu continuo tudo junto. Se a linha acabasse aqui no i, eu tinha que colocar o R e o A na outra linha de baixo. Então, eu não posso separar a palavra quando acaba a linha de qualquer jeito. Eu tenho que separar da forma correta com que ela é separada, tá? Aqui nós temos um exercício. Quais são as possíveis separações da palavra fábula quando ela não cabe inteira em uma linha? Então, eu posso separar ela aqui, eu posso separar ela aqui, eu posso separar fabo e deixar o lá embaixo, eu posso ficar com o fá aqui, o bu e o lá, eu posso colocar aqui, deixar o fá sozinho e o bu lá embaixo. Então, existem várias maneiras, tá? Depende do lugar, depende do local certo da sílaba que acabou a linha. Certo, terceiro ano? Tá? Na classificação das palavras quanto ao número de sílabas, tá? Então, as palavras, elas são classificadas de acordo com o número de sílabas. E nós vamos aprender sobre isso, tá? Nós vamos pegar o dicionário e nós vamos colocar aqui o significado da palavra mono, di, tri e poli, tá? Depois que vocês encontrarem o significado, vocês vão ligar aqui, tá? Essa primeira coluna com essa segunda coluna, certo? Tá? E aí, a gente vai definir,
Uma palavra monossílaba é uma palavra que tem apenas uma sílaba. Uma palavra de sílaba é uma palavra que tem duas sílabas. Uma palavra trissílaba é uma palavra que tem 3 sílabas. E uma palavra polissílaba é uma palavra que tem 4 sílabas ou mais, tá? Aqui, igual ou diferente, vamos pensar. As versões da fábula A Raposa e as Uvas que você leu, elas são iguais ou são diferentes? Você acha que são versões iguais ou são diferentes? Lembra que eu falei? Elas são a mesma fábula, elas só usaram, né, um modo diferente de escrever, mas elas têm o mesmo tema, tá? Na página 12, ó. Separe as palavras a seguir em sílabas e classifique-as quanto ao número de sílabas, usando o código abaixo. Então, se ela tiver uma sílaba, você vai colocar 1, tá? E você vai separar. Aliás, monossílaba não separa. Se ela tiver 2 sílabas, ela é de sílaba, você vai separar e colocar o número 2. Se for trissílaba, você vai separar e colocar o número 3. Se tiver 4 sílabas ou mais, você vai separar a palavrinha e você vai colocar o número 4, tá bom? Prestem bastante atenção na hora de fazer a pronúncia para você separar a palavra corretamente, tá? Aqui você vai reescrever o bilhete, esse bilhetinho aqui da Juliana. E durante a escrita do bilhete, você vai separar as sílabas das palavras que estão destacadas. As palavras que estão destacadas são pediu, todas e gostar, certo? Reescreva o bilhete inteiro. Vocês só vão separar no meio do bilhete essas 3 palavrinhas, joia? Tá? E antes de realizar os exercícios, ó, nós vamos fazer uma pausa. Aproveita para tomar uma água, para ir no banheiro, para tomar um suco, tá? E enquanto isso, a gente escuta uma música bem legal e a prof também vai aproveitar para tomar água, gente.